E aproveitando esse momento, esse tempo, este dia de ação de graças, legado. Essa é a palavra que vem forte nesses dias, neste ano. Este é o tema do ano da Comunidade da Graça. E um legado como o do nosso pastor é algo incrível. E quando eu assistia a esses vídeos, eu me lembrava de um homem nas Escrituras com o mesmo desafio, com a mesma busca, com a mesma garra, com a mesma determinação, com a mesma inspiração. Tanto que o tema dessa mensagem, e eu quero convidar você a interagir como foi na semana passada. Escreve aí o tema da nossa mensagem: o legado inspirador de Paulo. Paulo, a primeira vez que apareceu o nome dele no livro de Atos, no capítulo 7, verso 58, ainda não se chamava Paulo, mas era Saulo, o nome hebreu. Ele estava num processo de matar os cristãos, de açoitar. Ele era completamente contrário a este crescimento que vinha acontecendo. E nesse texto de Atos 7:58 é onde aparece o apedrejamento de Estevão. Mas algum tempo depois, ou alguns capítulos à frente, logo no capítulo 9, do verso 1 ao verso 30, conta a experiência de aí sim Paulo. Uma experiência que foi transformada de perseguidor a perseguido. Um encontro que ele teve com Jesus, que mudou a sua vida. E aqui, talvez seja não o primeiro ponto da nossa ministração, porque aqui é uma introdução, mas algo para nós aprendermos. Que o legado, ele pode tanto ir para o lado bom, quanto para o lado ruim. O legado, ele tem as duas vertentes. Paulo, até ter um encontro real com Cristo, ele estava trazendo um legado de morte. Uma história, até se lembrarmos de domingo passado, de Nobel, um legado de morte. Mas quando ele tem esse encontro com Cristo, quando Cristo entra e invade a sua vida, ele teve a transformação, teve a mudança e teve uma nova história. O que eu quero já deixar aqui para você é que, se você vem trazendo um legado ruim, se você vem trazendo algo que você não gosta, ou que você se sente perturbado, incomodado nesses dias, eu quero dizer que dá para você mudar. Dá para você ter uma nova história. Dá para você experimentar o novo de Deus. Dá para você ter um encontro com Jesus hoje e mudar a sua história e trazer um tempo novo para a sua vida. E trazer um tempo novo para a sua família, sua casa, seu trabalho, seu ministério. Jesus está aqui e Jesus está aí com você. Aonde você está agora? Eu tenho certeza que você está cheio da presença dEle. Tempo de louvor, tempo de adoração, tempo de oração, tempo de consagração. O Senhor está aí com você.
Então você pode mudar. O Senhor te encontrou hoje. Você não está assistindo este culto, esta reunião por acaso. Alguém mandou um link para você. Ou você procurando algo aí no canal do YouTube, você encontrou esta palavra. Esta palavra é para você e para mudar a sua história, para mudar o seu tempo, mudar os seus dias. Legado, ele é muito diferente de herança. Foi uma pergunta que me fizeram com frequência nesses dias, quando começamos a falar sobre legado. E as pessoas às vezes confundiam essas palavras. Pastor, mas você vê a herança que aquele trouxe, a herança que aquele veio. Herança, ela é passada depois da morte. E legado é passado em vida. Então legado é muito diferente de herança. Herança você transfere depois da sua morte. Legado você transfere em vida. Lembra que nós falamos no domingo passado? Legado é o que sai de nós e fica nas outras pessoas. Um dos significados de legado. Então é muito diferente. O que você tem passado em vida para as pessoas? Paulo, ele tinha muitos amigos. Paulo não era perfeito, não tinha uma liderança perfeita. E isto é outra coisa que me chama a atenção. Porque perfeito nesta terra só teve um, que é Jesus Cristo. Então todos têm algo que precisa melhorar. O nosso processo só vai estar completo quando nós findarmos o nosso ciclo aqui na terra e estivermos no céu. Mas todos os dias é aprendizado, é aperfeiçoamento, é crescimento. Então Paulo, ele não era perfeito, mas ele proporciona um exemplo tremendamente estimulante e inspirador. Como falava aqui no início, de valente, de corajoso, de renúncia, de mudar o seu estilo de vida, porque Paulo, ele estudou para ser um doutor da lei. Paulo era culto. Paulo era um cara diferenciado para o seu tempo. Era inteligente, ele buscava sempre conhecimento, e com isso ele atraía amigos para perto dele. Amigos que conviviam ali com ele, talvez por ele, nesse período da sua vida, vou ser amigo de Paulo, porque Paulo já vai ser um doutor da lei, e nós poderemos estar mais próximos dele. Amigos que muitas vezes estavam ali para aprender com ele, através da sua cultura, da sua inteligência. Mas também tinham outros que só acompanhavam. Aonde Paulo estava, eles estavam juntos. Aonde Paulo caminhava, eles caminhavam juntos. E a pergunta que eu quero fazer para você é: quem são os seus amigos hoje? Quem são os seus amigos hoje? Quem tem caminhado de perto com você? Quem tem estado ao seu lado? Quem tem acompanhado você? Legado fala de relacionamento. E hoje, nós vivemos um momento de crise, não só do que acontece no mundo aí fora, mas de uma crise de referenciais, de pessoas que são referenciais para outras pessoas. Estamos vivendo uma crise de modelos, de poder olhar para alguém e falar: eu quero ser igual a esta pessoa, eu quero seguir o passo dessas pessoas, eu quero caminhar na mesma fé desta pessoa, eu quero caminhar.
E como a pergunta que ouvimos nesses dias, herança e legado, eu tenho ouvido também, com uma certa frequência: pastor, quem é o modelo? Pastor, qual o modelo ideal? Pastor, ainda existe um modelo que te inspira, ou eu posso me inspirar nele? E eu quero dizer que existem modelos cristãos, existem referenciais cristãos, sim, que nós podemos seguir, perseguir, estar juntos. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3,17, ele diz assim: sede também meus imitadores. Em 1 Coríntios 11:1, ele fala novamente: sede meus imitadores. E ele fala: assim como eu sou de Cristo. Nós temos que ter Jesus como nosso referencial. Nós temos que ter as pessoas que nós estamos caminhando como referenciais. Nós precisamos nos espelhar, nós precisamos almejar. Aliás, o que muito se fala nesses dias é que nós somos a média das 5 pessoas que nós caminhamos. E a cultura que nós temos é a média dos livros que nós lemos, daquilo que nós temos visto e assistido nesses dias. Com quem você tem caminhado? Com quem você tem andado? Que livros você tem lido? Como tem sido os seus dias? E quando eu vi a história do nosso pastor, da nossa pastora, da nossa comunidade, com tudo isso que vocês ouviram, quando eu olhava a história de Paulo com toda esta mudança e essa transformação, eu destaquei 4 pontos da vida de Paulo, que reforçam como ele trouxe as pessoas para este legado, para vir segui-lo, persegui-lo, estar misturado com ele, junto com ele. E o texto que eu quero me basear está lá em Mateus 7, no verso 15. Um texto que eu já citei no domingo passado. Não foi o texto principal, mas hoje ele é o nosso texto base. Porque quando eu li aquele texto na reunião passada, me saltava novas revelações sobre ele, e eu quero ler agora com você esse texto, que diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas que dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Assim, pois, pelos seus frutos vocês serão conhecidos. E nesse texto ele fala isso 2 vezes, em apenas 5 versículos. Ele fala 2 vezes: pelos seus frutos vocês os conhecerão. No verso 16 e no verso 20. E quando nós podemos ver este texto reforçando essas coisas, primeira qualidade
que eu destaco na vida de Paulo é frutos eternos. Paulo produziu frutos eternos. Paulo produziu frutos onde Deus o plantou. Aonde Paulo passava, ele deixava semente que gerava frutos. Aonde Paulo caminhava, tinha vida nova. Aonde Paulo passava, ele frutificou. Com o nosso pastor não foi diferente. Nosso pastor sai de São Paulo, vai para Londrina, caminha por Rolândia, e vai andando, e vai espalhando essas sementes, e todo lugar vai frutificando, trazendo legado, trazendo vida, transformação, esperança, frutos eternos. Por onde você tem passado, você tem deixado essas sementes de Cristo? Por onde você tem passado, você tem deixado frutos eternos? Por onde você tem caminhado, você tem visto coisas boas ou você tem visto só dificuldades? O verdadeiro cristão, ele enxerga a possibilidade onde os outros só veem obstáculos e lutas e adversidades. O verdadeiro cristão enxerga além dos seus olhos naturais, enxerga o sobrenatural, porque a fé vê o invisível, vê o impossível. O verdadeiro cristão, mesmo diante da luta, da dificuldade, da adversidade que está passando, ele consegue falar de Jesus, ele consegue pregar Jesus e mostrar a vida de Cristo. Com Paulo foi assim. Paulo, quando estava preso em Roma, era uma cadeia domiciliar e ele estava algemado, ele ficou por 2 anos nessa situação. Mas quem estava ao lado dele foi tocado, foi mudado, foi convertido. Os guardas, que eram aqueles guardas pretorianos da guarda do império, eles se dobrando a Jesus. Paulo, mesmo preso, algemado, ele formou discípulos. Onésimo. Mas algemado, pastor, preso, algemado e preso. Está lá em Filemão 1, no verso 10. Onésimo, discípulo, mesmo preso, mesmo algemado. E foi neste lugar que ele escreveu as epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. 2 anos ele passou assim. Não perdeu tempo. Continuou gerando frutos para a eternidade. A sua luta, com certeza ela tem um propósito. Porque todas as coisas estão debaixo do cuidado da mão de Deus. Aproveite este momento de luta, de vale, de adversidade, de seja o que for que está te prendendo ou que está te algemando nesses dias, para continuar espalhando a palavra de Deus, para continuar contando o que Deus tem feito na sua vida. Com esta situação, Paulo pôde até cobrar Timóteo, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado. E esta é a pergunta que temos que fazer constantemente. Meu legado seria aprovado diante de Deus? O que eu estou fazendo hoje, Deus se agrada? Eu estou produzindo frutos eternos? O que você tem produzido nesses dias? Quem você ganhou para Jesus no meio dessa pandemia?
Quem você ganhou para Jesus nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos? Quantas pessoas você está discipulando nesses dias? Frutos eternos. É isso que agrada ao coração do Pai. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Que tipo de fruto você está produzindo? O que você tem feito nesses dias? Ah, pastor, mas eu tenho milhares de seguidores aí no meu Instagram, no meu Facebook. Ah, você precisa ver, pastor, quanto eu tenho. Sabe a fama que eu tenho aí fora. Mas e a tua fama com Jesus, como é que está? Será que Jesus, ele daria um like aí nas suas postagens? Será que Jesus daria um joinha aí nas suas publicações? Será que Jesus compartilharia aquilo que você tem feito nesses dias, as suas postagens? Frutos eternos. Esta é a primeira qualidade na vida de Paulo. Esta é uma qualidade que eu vejo na vida do meu pastor. Frutos eternos. A outra qualidade que eu vejo, e em cima do que mostra esse texto, no verso 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Cada um produz conforme a sua espécie. Produziu conforme a sua espécie. Cada um produz conforme a sua espécie. Paulo produziu homens que mudaram outros homens. Paulo produziu a Timóteo, e pelo que nós podemos ver na história, Paulo tem 3 viagens missionárias. Pelo jeito, Timóteo se converteu na primeira e continuou na segunda e na terceira. Quando nessa sequência ele se torna bispo em Éfeso. E essa caminhada de Paulo com Timóteo, quando nós aprofundamos, é uma referência a mesma que João, o amado discípulo, foi para Jesus. Timóteo foi para Paulo. Quem você tem discipulado? Quem você ganhou para Jesus? Paulo, mesmo com todas essas lutas, e a jornada de Paulo era, quando saía de uma cidade e chegava em outra, era preso, e ficava preso, e ficava algemado, e ficava enclausurado. Ganhou Tito, Onésimo que falamos, Marcos, Lucas. Paulo era um líder. O fruto, além das vidas que ele ganhava, ele gerava líder. Porque você gera conforme a sua espécie. Líder vai gerar líder. O que você tem feito vai gerar na sequência. Mas eu quero dizer que você é um líder. Você é especial. Esse espírito de liderança está dentro de você. Talvez o medo de você assumir algo maior, este medo precisa ser quebrado, porque esse medo, ele precisa morrer para que nasça esse espírito corajoso, num processo de aprofundamento com Jesus. Todos esses homens, eles precisaram aprender com Paulo. Por isso, seja ousado,
Seja corajoso, seja corajosa. Creia naquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Quando nós olhamos para Lucas, ele escreveu o terceiro evangelho, escreveu o livro de Atos. Quando nós olhamos para Marcos, escreve o evangelho segundo Marcos. Homens que foram gerados neste cuidado com Paulo. Sua vida está gerando fruto conforme a sua espécie? Sua vida tem tido um legado eficiente? Como tem sido os seus dias? 2 Timóteo 2:2 tem outro exemplo. É tempo de nós gerarmos conforme a nossa espécie. E esse texto diz assim: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Transmitir. O que você tem transmitido nesses dias? Frutos eternos. Produz conforme a sua espécie. E a próxima qualidade, e esta é uma qualidade que ela caminha com o tempo, não sofreu processo de deterioração. Essa caminhada de Paulo não sofreu no processo com o passar dos anos. Deteriorar é apodrecer, deteriorar é danificar, deteriorar é estragar, deteriorar é decadência. Essa caminhada de Paulo, pelos estudos, é aproximadamente 30 anos de jornada. Ele não se corrompeu, ele não se perdeu, ele manteve firme no propósito, do jeito que ele começou, que ele encontrou com Jesus, que ele teve aquele encontro, que ele saiu daquela cegueira, e que aquilo impregnou no seu coração, com o mesmo gás, com a mesma força, com o mesmo vigor, ele foi até o final dos seus dias, não deteriorou. 2 Timóteo 3, no verso 10, ele diz: você, porém, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Paulo falando a Timóteo. As minhas perseguições, os meus sofrimentos que tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições tive de suportar, porém o Senhor me livrou de todas elas. Verso 11. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Você, porém, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil ao ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está falando assim: Timóteo, cara, você andou de perto comigo, do meu lado,
olha a minha conduta, olha o meu propósito, olha a minha fé, olha a minha paciência, olha o meu amor, olha a minha perseverança. Você não está vendo que eu estou sendo perseguido? Você não está vendo os meus sofrimentos, as minhas lutas, as minhas adversidades? Timóteo, vai ter luta, vai ter adversidade. O próprio Cristo já falou isso lá em João 16:33, lutas, aflições, mas tem bom ânimo que nós vamos vencer. E Paulo aqui diz a mesma coisa, porém o Senhor me livrou de todas elas. E eu quero dizer que o Senhor está te livrando de todas essas adversidades, todas essas amarras, todas essas algemas, todas essas cadeias, tudo aquilo que está prendendo você nesses dias, o Senhor está te livrando. Vai fazer parte do processo. Mandava uma mensagem para um amigo essa semana, dizendo assim: para você chegar à terra prometida, você tem que passar pelo deserto. É simples assim. É o que Paulo está falando a Timóteo. Viu? Você viu como eu agi? Você viu o meu caráter? Você viu como eu tratei isso? Como eu fiz aquilo? Como que eu fiz com aquele outro? Cara, não vai ser fácil, mas vai dar certo. Mas não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Até chegar no final tem um processo. Processo. Começo, meio e fim. Agora quem que vai vencer? Aquele que estiver habilitado para toda boa obra, um homem de Deus diante da palavra de Deus. Toda a escritura que é inspirada por Deus, é aquele que está firmado na palavra de Deus, aqueles que vão perseverar, aqueles que estiverem firmes, aqueles que não vão se contaminar no meio do caminho, aqueles que não vão se degradar no meio do caminho, se decompor no meio do caminho, esses é que vão vencer. 30 anos o ministério de Paulo, 42 anos ministério de Comunidade da Graça. Aonde nós chegamos, eu estufo o peito e falo: eu sou da Comunidade da Graça, e o meu pastor é o pastor Carlos Alberto, porque eu sei do trabalho, eu sei da caminhada, eu sei da história, e eu sei que você sabe dessa história agora, e eu sei que você está conhecendo talvez melhor a nossa história, uma trajetória de vida correta, vida santa. Mas como Paulo, que eu falei no início, não existe perfeição. Existe muito amor, muito serviço, muita compaixão. E é assim que nós caminhamos, procurando não deteriorar no meio do caminho, mas ao contrário, permanecer fortes, inabaláveis, corajosos, sabendo que vai ter as lutas, as adversidades. Vocês acham que quando nós tomamos a decisão de deixar a nossa caminhada fora do trabalho, de estar envolvido com outras atividades, de onde vem a inspiração? Vocês ouviram a história do nosso pastor? Se você quiser crescer mais, se você quiser ter mais intimidade, não estou falando para você fazer o que o pastor Carlos Alberto fez, o que nós fizemos, mas a palavra é renúncia. Você não precisa deixar o que você está fazendo, mas renuncia um pouco das redes sociais e vai buscar a Cristo. Renuncia do Netflix e vai buscar a Cristo.
renúncia. Renúncia vai te dar força. Renúncia vai te dar coragem. Mas nós vemos também nas Escrituras que tinha gente que estava com Paulo e que deixou a jornada. Demas foi um deles. Lá em Colossenses 4 a gente vê ele começando essa caminhada no ministério. Mas quando Paulo conversa com Timóteo, Paulo diz, Timóteo 4:10, olha o que ele diz aqui, 4:10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. E agora eu quero falar com você, que talvez esteja numa função de liderança. Você não é o Espírito Santo. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Talvez na sua caminhada ou neste momento você possa estar desanimado porque uma pessoa ou outra deixou de seguir. Se você está levando a sua vida correta, se você está levando a sua vida reta, se você está levando a sua vida conforme a palavra de Deus, fique em paz. No momento certo, eles retornarão porque a palavra foi semeada. Não deixe de amar, não deixe de cuidar, não deixe de estar junto. Mas não se frustre. Continue a jornada. Continue semeando. Continue seguindo. Temos exemplo aqui nas Escrituras com Paulo. E conosco não é diferente. Não sofreu o processo de deterioração nessa caminhada. Permaneceu firme do começo ao fim. E esta tem sido a minha oração nesses dias. Pai, que eu não venha me perder. Pai, que nós continuemos com o coração de servo, com o coração doador, com a compaixão com as almas, com os perdidos, que nós possamos continuar trazendo unidade, um corpo de serviço a serviço do corpo, como nós ouvimos o nosso pastor falando no início da caminhada. Qual tem sido a sua oração em relação a estas coisas? Como está o seu coração sobre isso? E a quarta e última qualidade que eu vejo na vida de Paulo, com certeza vemos na vida do nosso pastor, é que legado é o que não morre com a morte do líder. Como o pastor vai continuar falando? Vai continuar falando. Tem o texto em Hebreus 11:4 que diz que a vida de Abel fala até hoje. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Está escrito. A nossa vida precisa continuar falando depois que nós não estivermos mais aqui. Do mesmo jeito que a vida de Cristo fala para as nossas vidas, do mesmo jeito que a vida de Paulo fala às nossas vidas. A nossa vida precisa continuar falando, do mesmo jeito que a vida de Abel, com o seu testemunho, com o seu exemplo, com a sua oferta, continua falando. Tem que ser assim com as nossas vidas. E lembra o que falamos no início?
Que legado é aquilo que nós damos em vida, aquilo que nós passamos para o outro em vida, diferente de herança. Nós não queremos deixar herança, nós queremos deixar legado. A herança vai ser consequência. Legado é aquilo que nós deixamos na vida do outro. Vai colocando essas frases, vai colocando os textos, vai escrevendo aquilo que o Espírito Santo está falando aí ao seu coração. Vamos interagir, vamos estar juntos neste momento, vamos influenciar outros. Legado. O legado é o que não morre com a morte do líder. Se morrer, teve algo errado no processo, teve alguma falha no processo. Até hoje, estes homens nos influenciam. E que as nossas vidas possam ser assim. E que as nossas vidas possam mudar e transformar outras pessoas. Liderar é a arte de crescer com as pessoas. Pastor Carlos Alberto. Liderar é a arte de crescer com as pessoas. Se não tivermos responsabilidade com o futuro, nós vamos condenar a próxima geração. Se você não tiver responsabilidade com o futuro, nós estamos condenando a próxima geração. E a responsabilidade vai ser nossa. Então, como você tem discipulado o seu filho? Como você tem discipulado a sua esposa? Como você tem discipulado aqueles que estão ao seu lado, seus amigos, seus parentes? Como você tem discipulado nesses dias? Viver hoje é ter responsabilidade com o futuro. Deus vai confrontar a sua mente para que o seu coração mude. Ele vai confrontar a sua mente para que você tenha uma transformação verdadeira, genuína dentro de você. Porque o que mais nós podemos deixar não é o material, mas é uma vida santa, valores eternos, aquilo que temos semeado a tempo e a fora de tempo. Esta é a palavra de Deus. Não perca tempo querendo saber se a pessoa vai receber ou não. Fale, diga, conte, testemunhe, mostre a sua vida, ame, sirva. Nós fomos chamados para semear, nós fomos chamados para ser semeadores, não para ficar questionando o terreno, se é bom ou se é ruim. Semeie, continue falando de Jesus, continue contando a sua história. Essa é a nossa história, o nosso legado. É isso que nós vamos deixar. O desafio, lembra da semana passada? O desafio não é ser insubstituível, o desafio é ser inesquecível. Você vai ser inesquecível na vida de quem? Você vai ser inesquecível aonde? Por onde você passou, você deixou a sua história, deixou a sua marca, deixou o seu legado. Toma posse agora, porque Paulo deixou um legado incrível para nós. Nossos pastores, Carlos Alberto e Sueli, têm deixado um legado incrível. E eu e você estamos firmes nesse propósito. Nós vamos em frente agora. Que você possa levantar aonde você está, que você possa celebrar 42 anos, ação de graças da comunidade da graça. Você faz parte dessa história, você faz parte da família. Vamos celebrar juntos, fique em pé e vamos orar na sequência. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir
Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. 2 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu quero orar com você agora. Se você se sente preso, se você se sente amarrado, se você se sente algemado, se você se sente incapaz de cumprir com este chamado, porque o Senhor já te chamou, o Senhor já te escolheu, Ele sabe o seu nome, Ele conhece da sua vida. O Senhor quer te derramar, quer derramar agora sobre você esse espírito de poder, esse espírito de amor, esse espírito de serviço, esse espírito de compaixão, esse espírito de ensino. Esse espírito vai ser derramado sobre você agora. Pai, eu oro com cada um dos meus irmãos, com cada um que está conectado, Senhor, agora, que eles possam receber este Espírito, Pai, que eles possam sim gerar discípulos que gerem outros discípulos de Cristo, Pai, com este encontro que eles estão tendo neste dia, que eles possam gerar frutos eternos, Pai. Eu peço que eles possam produzir conforme a espécie que está dentro deles. A espécie é Jesus Cristo, é esse Espírito que está dentro da sua vida. O Espírito de Jesus está dentro de você, e se você nunca entregou a sua vida para Jesus, eu quero convidar você agora a fazer esta oração comigo. Pai, eu reconheço que sou um pecador, que sou limitado, que sou falho, mas neste dia, nesta manhã, eu quero sim receber a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu declaro com a minha boca, eu creio com o meu coração que Jesus morreu na cruz pela minha vida. Pai, eu creio, Senhor, que cada uma dessas pessoas que estão declarando esta oração agora, elas estão recebendo um espírito novo, elas estão recebendo força, coragem, ousadia. Eles serão valentes, eles serão determinados, eles serão diligentes, eles serão amigos, eles serão parceiros, eles serão um só com o Senhor, Pai. Que o Teu Espírito, o fruto do Espírito, possa estar sobre cada uma dessas vidas agora. E eu creio, Pai, que como corpo de Cristo, Pai, nós somos um corpo de serviço a serviço do corpo. Nós somos sim, Pai, a igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo, formando discípulos. Nós buscamos isso todos os dias, Pai. Nós queremos cumprir com a nossa missão dentro da visão. Nós queremos sim, Senhor, poder fazer a diferença. Que você seja ousado, corajoso, que toda trava da sua boca, da sua língua saia agora em nome de Jesus. O Espírito Santo vai colocar pessoas diante de você nesta semana, para que você fale do seu testemunho, para que você conte a sua história, e as pessoas serão impactadas, e as pessoas serão mudadas, e as pessoas sentirão a presença de Jesus na sua vida e se renderão a Ele. Que seja assim em nome de Jesus. Seja corajoso, corajosa, ousado, ousada, e vamos em frente agora, clamando, agradecendo. Levante, pule, salte aonde você está agora, celebrando a Jesus, celebrando o tempo novo na sua vida, em nome de Jesus.